Sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz das Estrelas. Eu sou Ricardo Trier e hoje vamos dar continuidade ao vídeo que começamos ontem sobre o evento e a transição planetária. Antes de iniciarmos, eu quero convidar todos vocês a relaxarem o corpo, tomarem 3 respirações conscientes e convido vocês também a fazermos o escudo de proteção da bolha azul e pedir para que Arcanjo Miguel reforce o nosso escudo. Eu peço a todos vocês que ouçam esta mensagem até o final, porque hoje irei passar muitas informações importantes sobre o evento, sobre o que realmente é o evento e a transição planetária. Eu sei que todos vocês estão cansados de ouvir sobre este assunto. Porém, o que tenho para passar para você hoje, eu tenho certeza que irá lhe auxiliar muito mais a entender o que é o real evento e o que é a real transição planetária. Tá bom, meus amados? Então relaxem o corpo, descanse os ombros, os braços. Tome 3 respirações conscientes, relaxando o corpo, acalmando a sua mente. Isso. Deixe todos os seus problemas para resolver depois. Agora apenas se concentre em sua respiração e relaxe o seu corpo. Isso, amados. Isto é muito importante fazermos sempre antes de ouvir uma mensagem, pois assim estaremos mais alinhados com a energia da mensagem e teremos mais poder de discernimento para fazermos as escolhas corretas. Eu peço ao nosso amado irmão Arcanjo Miguel para que se faça presente e derrame a sua luz de proteção sobre todos nós, para que nenhuma interferência externa, nenhuma interferência que não venha a colaborar com a nossa ascensão, com a nossa evolução como um espírito divino, venha a nos atrapalhar. Agora e sempre. Repitam comigo, amados. Eu ativo a bolha azul às minhas costas. Eu ativo a bolha azul à minha frente. Eu ativo a bolha azul abaixo de mim. Eu ativo a bolha azul acima de mim. Eu ativo a bolha azul à minha direita. Eu ativo a bolha azul à minha esquerda. Eu estou agora dentro desta bolha azul. E esta bolha azul é o meu escudo de proteção. E nada que não ressoe com a luz e com a verdade poderão penetrar em minha bolha. Apenas o amor, apenas a luz da fonte criadora e as informações necessárias para que eu continue com o meu propósito da evolução contínua em direção à fonte primária da criação, que vibra no amor incondicional absoluto. E assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, amados irmãos. Vamos então para a mensagem de hoje. Eu estou com o computador aberto aqui, porque hoje eu vou passar para vocês algumas informações bastante importantes, como eu citei no início. Tá bom, meus queridos? Então, desde os tempos mais remotos, sempre se ouviu falar em uma grande transição. Em um tempo que tudo se transformaria e que o planeta Terra passaria por uma enorme mudança para melhor. Nós, nossos pais e avós, estamos vivenciando isto agora. Mas o tema transição planetária foi tratada em diferentes épocas, e em todas essas épocas, com absoluta e precisa continuidade, em um desdobramento de ideias de elevadíssimo teor, que evidencia um planejamento espiritual criado pelo próprio Cristo, o nosso governante espiritual, que somente aos poucos tomamos conhecimento.
através do entendimento que nos é permitido acessar nos dias atuais. Isso devido ao nosso nível de expansão de consciência, que foram provocadas pelas várias ondas do despertar em massa. Vejam só, a Bíblia registra que antes de Jesus, os profetas Isaías, Enoque e outros profetas já anunciavam as tribulações que dariam lugar a um novo mundo. Outro exemplo é o calendário maia, que previa grandes acontecimentos por toda a Terra. Embora não seria o fim do mundo, como muitos entenderam e até anunciaram que seria. Jesus, como nosso governador espiritual, nos deixou profecias que somente agora, com a chave elucidativa do desenvolvimento de nossa espiritualidade, estão sendo desvendados com mais clareza. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas registraram um sermão profético, nas palavras em que Jesus proferiu para que nos tempos atuais pudessem ser aprendidas com mais profundidade. Emmanuel, a consciência espiritual canalizada pelo saudoso Chico Xavier, em um de seus livros chamados Caminho, Verdade e Vida, comentou o versículo registrado por Mateus. Então, os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Mateus capítulo 24, versículo 16. Emmanuel traça com muita sensibilidade e percepção o panorama terreno. Vale lembrar que o autor espiritual escreveu isto no ano de 1948, mas é como se ele estivesse narrando naquela época o que estamos todos vivendo em todos os quadrantes do planeta. Isto atesta para nós uma visão ampla e profunda do que já se desenhava no horizonte da humanidade. E aqui, meus amados, não estamos falando de crenças ou de religiões. Estamos apenas relatando mensagens importantes trazidas por grandes personalidades históricas. Em um outro trecho ele diz: venenos mortíferos, nevoeiros tremendos, trevas abomináveis, resultantes das loucuras e perversidades humanas, promovendo guerras entre irmãos, e em meio aos escombros e ruínas, caminham os que se comprazem com a dor alheia, direcionados todos por espíritos das trevas, que tentam impedir o progresso. Vejam só, amados, isto não é exatamente o que estamos testemunhando nos dias atuais? Em outro trecho do livro ele diz: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Aqui ele fala tanto da importância do autotrabalho, como também da conduta de se isentar de apontar este ou aquele como certo ou errado. Emmanuel também alerta pelas elevações vibratórias, para se elevar a novas ideias e ideais superiores. E finaliza: é chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que após a passagem dos homens da perturbação, que são os portadores de destroços e lágrimas, serão os filhos do trabalho que semearam a alegria, que novamente irão reconstruir o edifício da vida. Ou seja, amados,
A orientação de se elevar aos montes não é literal, não é para se refugiar aos locais mais altos do planeta, mas de se elevar aos montes das ideias, dos pensamentos superiores, voltados para a fonte, para o nosso eu superior. E assim poderemos passar pelas grandes tribulações sem sermos atingidos por elas, sem deixarmos que nossas almas se contaminem pelo que os nossos olhos e ouvidos veem e ouvem. Como Jesus proclamou o reino de Deus, em todo o Evangelho, ele nos convida a encontrarmos esse reino espiritual. Este reino, meus amados, é o que está dentro de cada um de nós, de cada espírito. Porque descobrir o reino interior, esse estado de consciência desperta, nos leva a atingir uma vibração especial, um padrão vibratório que se distingue dos demais. Então, para herdar a Terra, a nova Terra, que não é aquela que os trevosos estão criando em outro orbe, mas esta Terra aqui, renovada e regenerada, que, como eu disse no vídeo anterior, está havendo muito trabalho para remover toda a escuridão daqui deste planeta Terra. E este trabalho não seria feito se não fosse muito importante que esta Terra fosse regenerada. Tá bom, meus amados? Então será imprescindível reconstruir em nós mesmos o passaporte do bem e da paz, que é o que vibra em frequências baseadas no amor incondicional. Prossegue Emmanuel. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra e pagará, então, a evolução dos seus institutos. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo o amor e de toda a sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Amados, a ascensão é possível para todos, mas nos dias atuais, falar do evento é o gatilho para que muitas pessoas saltem e digam que está demorando demais. Agora, amados, imaginem-se lá atrás, antes da vinda de Cristo, as pessoas tivessem simplesmente desistido do serviço planetário, de levar adiante essas informações. Se assim tivesse ocorrido, todos os planos elaborados pelas hostes celestiais, aquelas que estão a serviço da fonte primordial da criação, poderiam ter sido seriamente comprometidos. Então é preciso ter muita clareza da responsabilidade que temos quando nos deixamos levar pela vaidade do ego, ou pela limitação de nossas crenças, ou ainda pela ilusão que temos em relação ao tempo, quando professamos por aí que nada disto vai acontecer. Isto é um erro terrível, pois existe uma outra agenda que é trevosa, trabalhando arduamente para nos fazer desacreditar, para nos iludir e nos induzir ao erro. Então, amados, sejamos nós aqueles que mantêm acesa em nossos corações a chama da verdade de Cristo. David Wilcock, por exemplo, é um estudioso. Corey Goode é um contatado pelos Blue Avians. Cobra, que vale esclarecer aqui, que esse nome se trata de uma sigla para a compressão break,
compressão break é a compressão da luz, aonde a luz virá de cima e a resistência virá de baixo, varrendo toda a escuridão do planeta Terra, e os mesmos se encontrarão na superfície do planeta, onde daí então será a batalha final, como existe em muitas profecias. Ou seja, amados, esse nome cobra não tem nenhuma relação com réptil, até porque cobra em inglês é snake, tá bom, meus queridos? Então este e outros estudiosos não são os inventores do evento. Não é através do que eles escreveram ou quem são como pessoas que devemos pautar se o evento é ou não real. Eles são somente pessoas que reuniram e compartilharam muitas percepções sobre este tema. Mas assim como eles falam disto há 30, 40 anos ou mais, o evento já é esperado por muitas gerações antepassadas às nossas. Muitas pessoas têm relatado, e não somente a nós, que tiveram revelações e viagens astrais sobre a magnitude do evento. E esses sonhos não são uma exclusividade do tema transição planetária, visto que na história temos registros que sempre antes de grandes acontecimentos, muitas pessoas já relatavam sonhar com a vinda do Messias. E não foram relatos apenas de pessoas que puderam, na época, testemunhar a vinda dele, mas os antepassados destas pessoas também já sabiam que ele viria. Isso acontece, amados, porque acontecimentos desta magnitude nós podemos sentir, porque como já sabemos, já temos dentro de nós a conexão direta com a fonte. Então a gente sabe e nem sabe porque sabe. Ou seja, não dependemos da opinião de outras pessoas para nos dizer em que acreditar ou não acreditar. Agora, o problema da humanidade nos tempos atuais é o imediatismo, até pela rapidez em que as informações e as respostas chegam até nós, através de uma simples busca no Google, por exemplo. Outro fator que colabora para essa sensação de ansiedade é a correria do dia a dia, a falta de um tempo para parar e ouvir a sabedoria que vem do coração, que é onde mora toda a verdade. Tudo isso faz com que as pessoas se deixem levar pelas emoções, pelo medo, pela ansiedade, e quando o universo não atende às expectativas naquele momento em que a pessoa acha que deveria acontecer, ou da forma como deveria acontecer, isto faz com que elas percam a fé e deixem de acreditar em algo que não foi criado pelo movimento do despertar, ou seja, esta não é uma nova crença ou uma nova profecia. Um dia desses, amados, um rapaz comentou aqui no canal que desde 1970 já era falado sobre o evento e a transição planetária. E ele dizia com muita certeza e até uma certa ironia que isto era uma grande bobagem. Agora, aí é que está o ponto, em que a falta de estudo e pesquisa aprofundada sobre temas que são vitais para a nossa ascensão são motivos de tanta distorção. Por isso é que batemos na tecla de que a informação é luz, conhecimento é poder, e o estudo combinado às práticas de desenvolvimento pessoal e espiritual são as chaves que irão nos libertar das ilusões da Matrix, que não é de hoje que se filtrou também no meio espiritual. E quando eu falo isto, amados, algumas pessoas pensam que eu estou falando deste ou daquele canal. Mas na verdade não é, porque é notório que a desinformação e ilusões criadas pelos trevosos se espalharam com o intuito de contaminar com inverdades os ensinamentos cristãos desde muito antes do nosso nascimento. A história de como a Bíblia foi alterada é só um dos exemplos desta verdade, sem falar dos erros de interpretação a que muitos documentos históricos foram submetidos. Então, mais uma vez, nós dizemos: quem não procurar estudar, observar e aprender mais sobre si mesmo,
sobre a nossa história humana, sobre as nossas verdadeiras origens, sobre como desenvolver as suas habilidades intuitivas e energéticas, poderão continuar à mercê do que os outros pensam, sentem ou dizem. O que eu quero dizer, amados, é que quem não toma para si a responsabilidade de se trabalhar e de se aprimorar, corre um sério risco de ficar cada vez mais perdido, em meio a tantas informações desencontradas. Ou pior, corre um risco sério de seguir cegamente algo ou alguém. Este conteúdo, amados, continua, porque há muito o que esclarecer ainda sobre este tema. Então, se você gostou deste conteúdo, sinalize para nós clicando aqui abaixo no botão de curtir. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o evento e outras questões, comente aqui conosco também, que nós iremos trabalhar para responder às suas questões. Tá bom, meus queridos? Daqui lhe enviamos sempre as energias do amor e da luz, para que você sinta o quanto é amado e apoiado sempre a expandir a sua própria luz. Gratidão, equipe Luz das Estrelas.